Proclamação: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, 20-22. Carta de Ensino Arrependimento 1, de Derek Prince. Por que é que o arrependimento é mesmo importante? Há cerca de 2000 anos, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para trazer a salvação aos homens. Ele era o Salvador que tinha sido prometido ao longo dos séculos pelos profetas. O tempo da sua vinda foi determinado nos planos de Deus. Todavia, antes que Jesus pudesse vir e cumprir o seu ministério, trazer a mensagem que Deus lhe tinha dado, era necessário que viesse alguém para preparar o caminho. Esse precursor foi João Batista. A missão deste homem foi especificamente preparar os corações do povo de Deus para que pudessem receber o Messias e a sua mensagem. Ele pregava no deserto uma mensagem muito simples, exigindo uma única coisa do povo de Deus: arrependimento. Creio que isto mostra claramente a importância do arrependimento. Jesus não podia vir e revelar-se a si mesmo, trazer a sua mensagem e cumprir o seu ministério, até que o povo de Deus tivesse preparado nos seus corações lugar para ele, através da única maneira possível, o arrependimento, uma verdade que se estende até os dias de hoje. Arrependimento, o único caminho pelo qual Jesus entra nos nossos corações. O arrependimento é uma das grandes doutrinas da fé cristã, mas é muito pouco entendida e, por essa razão, é muito pouco praticada. Muitas pessoas estão a lutar com a fé, estão à procura da fé, estão a orar por fé, vão procurar pregadores que lhes dizem como receber a fé, mas o seu problema, no fundo, não é com a fé, mas sim com o arrependimento. Estou convencido de que pelo menos 50% das pessoas que estão a ter problemas em adquirir fé têm um problema básico grande. Nunca reuniram o verdadeiro requisito do arrependimento. Quero mostrar-lhe nesta carta que Deus invariavelmente exige primeiro arrependimento. Arrependimento é o primeiro passo a dar para qualquer pessoa que quer voltar-se para Deus. Arrependimento é o primeiro passo a dar para quem quer voltar-se para Deus. A mensagem da sua primeira pregação pública está registrada em Marcos 1,15, dizendo: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." A primeira exigência que Jesus fez aos ouvintes não foi crer, mas arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E esta é invariavelmente a ordem da Escritura. Não é crer primeiro, nem crer somente, mas primeiro arrepender e depois crer. Primeiro arrepender e depois crer. No seu ministério terreno, Jesus continuou a dar uma importância extraordinária ao arrependimento. Em Lucas 13, 1,5, está registrada uma das suas conversas com pessoas que vinham até ele com perguntas, e a resposta que deu é muito significativa. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: "Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo pereceis." E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Dois acontecimentos dramáticos e infelizes, sem dúvida, que aparentemente tinham acontecido recentemente. Foi uma coisa tão terrível que aconteceu que as pessoas vinham até Jesus e perguntavam-lhe se havia alguma coisa particularmente má acerca desses homens, se eram particularmente maus ou se tinham feito algum crime terrível, para que este julgamento viesse sobre eles. Jesus disse: não, eles não eram necessariamente piores do que os outros, mas eu digo-vos isto: se não vos arrependerdes, perecereis do mesmo modo. E continuou: ouviste sobre a torre de Siloé que caiu, esmagando 18 homens, e eles foram mortos instantaneamente. Pensais que eles eram piores do que os restantes? Não. Mas eu digo-vos isto: se não vos arrependerdes, perecereis da mesma maneira. Agora, a palavra perecer nas Escrituras muito raramente é usada somente para a morte física. Significa mais do que isso. Refere-se a uma alma afastada da presença de Deus, perdida para a eternidade. Jesus disse acerca dos galileus que ofereciam os seus sacrifícios e foram mortos no próprio ato das suas obrigações religiosas, que eles pereceram. Isso mostra-nos nitidamente que a religião não substitui o arrependimento. Muitas pessoas praticam a religião, mas nunca praticaram o arrependimento. A religião não substitui o arrependimento. Jesus disse que, embora eles tenham morrido no próprio ato de oferecer o sacrifício, eles pereceram. Por que é que pereceram? Porque não se tinham arrependido. E ele diz isto muito particularmente a cada um de nós: se não vos arrependerdes, perecereis. Estas são as duas alternativas: arrepender-se ou perecer. Estas são as duas únicas alternativas: arrepender-se ou perecer. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e incumbiu-os de pregarem o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações. E estas são as palavras exatas que estão registradas em Lucas 24, 46 a 47. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Repare que a primeira coisa que deve ser pregada não é a remissão ou o perdão dos pecados, mas sim o arrependimento e a remissão dos pecados. E ambos são oferecidos de igual modo através do Evangelho em nome de Jesus. Assim reparará que ao longo de todo o ministério terreno de Jesus, a ordem nunca variou. A sua primeira exigência foi arrepender-se. Acredite no Evangelho. Nas suas pregações, a única escolha era: arrepende-se ou pereça. Não existe autoridade no Evangelho para pregar o perdão àqueles que não se arrependerem. Não há autoridade para pregar o perdão àqueles que não se arrependerem. No dia de Pentecostes, entre os acontecimentos registrados em Atos 2, nos versículos 36 e 37, Pedro levantou-se e pregou a grande mensagem que se centrava à volta da pessoa e missão de Jesus Cristo, o seu ministério terreno, a sua morte, o seu sepultamento e depois o testemunho da sua ressurreição. E concluiu com estas palavras em Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essas palavras trouxeram grande convicção sobre os ouvintes. A Escritura diz no versículo 37: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Aqui está um pedido claro. Diga-nos o que é que Deus espera que nós façamos. Nos apercebamos de que estamos errados. Não estamos corretamente relacionados com Deus. Não estamos no favor de Deus. Fomos eliminados da sua presença, mas queremos voltar.
Queremos entrar na graça de Deus. Queremos ser aceites por Deus. Digam-nos o que podemos fazer para emendarmos os nossos erros. E Pedro disse-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 38. Pedro simplesmente transmitiu-lhes a grande palavra-chave: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Quem é que precisa de arrepender-se? Em Atos 17:30, Paulo, o grande missionário dos gentios, está a falar com os intelectuais arrogantes da cidade de Atenas. Ele está a dizer-lhes que eles têm estado a adorar ídolos e imagens, que têm sido enganados, que têm sido meramente supersticiosos. E então deu-lhes este requisito de Deus em Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Esse é um mandamento tão universal quanto pode ser transmitido. Deus agora ordena a todos os homens, em todo lado, que se arrependam. Deus agora ordena a todos os homens, em todo lado, que se arrependam. Esta é uma exigência da qual ninguém está excluído, a exigência para se arrependerem. Em Atos 20, Paulo está a falar e a lembrar aos líderes da igreja de Efésios acerca do seu ministério e mensagem enquanto estava com eles em Éfeso. E ele diz em Atos 20, 20 a 21, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: eu não escondi nada, disse-vos a verdade completa, tudo o que Deus requer. E a minha mensagem não foi primeiro fé, mas primeiro arrependimento perante Deus e depois fé perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há alternativa para o arrependimento. Não existe maneira de passar ao lado do arrependimento e entrar na verdadeira fé. O que significa arrependimento? Agora é importante que entenda o que significa arrependimento. Mas as pessoas têm uma noção errada. Pensam que arrependimento é sobretudo emoção. Mas não é assim. Podemos ir às línguas originais das Escrituras, no Novo Testamento e Antigo Testamento, e analisar essas palavras. No Novo Testamento, a palavra grega, que é traduzida por arrepender, significa literalmente mudar a mente ou a maneira de pensar, isto é, pensar de forma diferente. É uma decisão que envolve a maneira como se pensa. No hebraico do Antigo Testamento, a palavra que normalmente traduzimos por arrepender significa voltar ou regressar, dar uma volta, voltar para trás. Podemos juntar essas duas expressões e dizer que o arrependimento é uma decisão seguida de uma ação. O arrependimento é uma decisão seguida de uma ação. Tem estado a viver de uma certa maneira, a pensar de um certo modo. Tem certos padrões, modelos de comportamento, reações habituais e repentinamente decide parar. Questiona-se sobre como tem sido a sua vida. Muda a sua mente. Vê agora as coisas de maneira diferente. É capaz de aceitar outros padrões. E tendo tomado essa decisão interior, mostra isso pela ação. Muda de sentido. Arrependimento é virar de 180 graus. Estava a andar de uma maneira, a Bíblia mostra que era a sua maneira e agora foi obrigado a parar. Tem de mudar de sentido e começar na direção oposta. É uma decisão seguida de ação. Não é uma emoção. Muitas pessoas têm esperado por uma emoção. Elas têm esperado que aconteça algo para que possam sentir-se de uma certa maneira. Isto é um erro. Como pregador, tenho visto muitas pessoas ficarem emocionadas, aproximarem-se do altar da igreja, dizerem uma oração, soluçarem um pouco, terem uma expressão de emoção, mas sem que houvesse mudança. Elas não mudaram a sua maneira de pensar, não mudaram a sua maneira de viver,
Não foi um arrependimento genuíno. Foi simplesmente uma espécie de libertação emocional. Mas isso não vai de encontro aos requisitos de Deus. É mesmo importante que nós nos apercebamos de que existe alguma coisa que podemos fazer que Deus nos pede para que isso não dependa da nossa emoção. Existem tantas pessoas religiosas que são escravas das suas emoções. Elas sentem-se bem, pensam que estão bem. Quando sentirem-se solitárias, são solitárias. Quando sentirem-se derrotadas, são derrotadas. Realmente, uma boa maneira para sair da escravidão das emoções é o ato de arrependimento. Não vou deixar que as minhas emoções mandem em mim. Não vou ser governado pela maneira como me sinto. Submeto-me a outro padrão. O meu padrão agora é o padrão de Deus. O que Deus diz será o caminho. Eu atuarei independentemente dos meus sentimentos. Isto é uma maneira de escapar da escravidão das emoções, da escravidão do costume e da tradição, e das ações e padrões das pessoas que estão à sua volta. Já não vai ser mais governado por eles. Uma boa maneira para sair da escravidão das emoções é o ato de arrependimento. Escolher o novo padrão. Esse padrão é o padrão de Deus. Por que é que todos precisamos de arrepender-nos? As pessoas podem dizer: bem, eu sou uma pessoa bastante boa. Eu não faço muitas coisas erradas. Sou bastante regular na minha ida à igreja. Tenho tentado viver sempre pela regra de ouro. Nunca fui um criminoso. Por que é que eu tenho de me arrepender? O que é que está mal na minha vida? Gostaria de mostrar-lhe por que é que todos nós precisamos de arrepender-nos. A escritura que penso ser mais clara sobre isto encontra-se no livro do profeta Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esta é uma grande profecia da expiação do Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício completo na cruz, que foi cumprido historicamente cerca de 700 anos depois da profecia ter sido proferida. E realmente o versículo central deste grande capítulo 53 de Isaías, do ponto de vista do contexto e do sentido, é o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Não há exceções, todos nós. Nós não cometemos necessariamente crimes ou imoralidade, mas todos nós desviamo-nos para o nosso próprio caminho. Esta é a culpa universal da raça humana. Nós desviamo-nos para o nosso próprio caminho. Temos estado a viver segundo os nossos próprios padrões. E ao desviarmos para o nosso próprio caminho, desviamo-nos do caminho de Deus. Esta é a culpa universal da raça humana. Nos desviamos para o nosso próprio caminho. E a Bíblia usa uma palavra muito forte para descrever isto. O Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Em linguagem bíblica, a palavra iniquidade é uma das mais fortes. Significa rebelião, vontade própria, uma rejeição de Deus. E é precisamente disso de que toda a humanidade é culpada. Vontade própria, rejeitar Deus, os seus caminhos e os seus padrões. E na cruz, Deus fez cair a rebelião da raça humana e todas as consequências do pecado sobre Jesus. É por isso que ele morreu. Morreu como representante do rebelde. Ele morreu como aquele que tomou o seu e o meu lugar. E agora, Deus diz-lhe, é exigido que se arrependa, que regresse. Volte para trás do seu próprio caminho para encarar Deus, que se submeta a Deus, que se renda em obediência a Deus. Quando uma pessoa se arrependeu verdadeiramente, ela não discute com Deus. Quando está com essa atitude e com esse estado de espírito de querer discutir com Deus e contestar o que ele diz, então não se arrependeu verdadeiramente. E não haverá paz real no seu coração, nem harmonia na sua vida, enquanto houver uma guerra interior entre si e Deus. Poderá estar a lutar por fé, poderá estar a tentar ter sentimentos nobres, poderá querer sentir-se bem, mas essa não é a resposta. A resposta é: arrependa-se.
Mude a sua mente. Tome uma decisão. Submeta-se a Deus Todo-Poderoso e Ele mostrar-lhe-á o próximo passo. Arrependimento não é tudo o que Deus exige, mas é invariavelmente a sua primeira exigência. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.